Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui de volta pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouquinho mais de informação e conhecimento a respeito da sua saúde, né? Saúde física e mental, tudo é uma coisa só, não é mesmo? Uma pessoa que emocionalmente não está bem, fisicamente não está bem. Uma pessoa que fisicamente não está bem, emocionalmente não está bem. Então, é tudo interligado e junto, tudo junto e misturado, como o povo fala. Então, é tudo junto e misturado mesmo, na nossa saúde, no nosso bem-estar, é assim que funciona. Então, eu, Dr. Rogério Pavan, venho aqui, temos vindo às quintas-feiras, ao meio-dia, para apresentar o programa Odontologia da Nova Era. Um breve resumo aqui para vocês é o seguinte: essa odontologia da nova era, a gente sempre vive esperando a nova era, né? Isso, se você pegar lá nos anos 1000, nos anos 800, 1500, a gente está sempre esperando essa nova era. Mas o que quer dizer? Eu gosto desse conceito da gente buscar algo novo e diferente. Eu falo que eu sempre busco a perfeição. Eu sempre busco fazer aquilo que é perfeito. Mas aí eu digo para vocês assim: eu não acredito na perfeição. Mas fala, doutor, que paradoxo é esse? Que história é essa de falar que o senhor busca a perfeição, mas não acredita na perfeição? Vamos lá. Eu tenho que acreditar que o que eu estou fazendo é o melhor possível. E esse melhor possível é o que muitos entendem como o perfeito. Mas eu também entendo que o perfeito muda a cada dia, né? Veja, se a gente olhar exemplos práticos, um carro de 60 anos atrás, para quando ele foi lançado, os criadores, as pessoas, quem consumia, comprava, achava que aquilo era o perfeito. No entanto, hoje, se você pega e compara com um automóvel, um carro do mesmo tipo ou padrão atualmente, você vai perceber o quanto evoluiu. Então, se não houver essa busca, esse caminho para você buscar a perfeição constantemente, você não tem crescimento, né? É dessa forma que eu gosto de pensar. E hoje nós vamos falar de um tema que é bem interessante, que assim, não existe cura. Aí você vai ficar desesperado, vai falar assim: ai meu Deus do céu, eu achei que eu estava curado disso, eu achei que eu estava curado daquilo. E eu não quero decepcionar você e nem muito menos amedrontar você. Mas eu aprendi com o meu saudoso mestre, Dr. Ernesto Furlan, que foi comunicador aqui da Vibe Mundial durante muitos anos. Ele falava assim: quem faz cura é curandeiro. Era uma brincadeira que ele fazia e era até bem divertido. Quem faz cura é curandeiro. Ele falava: eu não sou curandeiro, eu sou dentista. E nós somos dentistas, mas através da boca cuidamos da saúde como um todo. Ainda hoje, atendendo um paciente, ele disse: não, precisava ter uma coisa mais híbrida. Ele nos procurou para fazer a terapia da síndrome da bola de boliche. Ele falava: precisava ter uma coisa mais híbrida. Eu perguntei para ele: tem mais híbrido do que receber pacientes sendo dentista, receber pacientes para tratar de dores nos pés, joelho, coluna, gripe, resfriado, bronquite, asma? Tem mais híbrido do que tratar dores de cabeça, ronco e apneia através da boca? Então, eu gostei da colocação dele, porque eu chamo os meus aparelhos, os meus sistemas, como o Polis, o Clear Balance Polis e o Clear Balance Dara, de sistemas híbridos, porque eles conjugam tecnologias mais antigas com tecnologias mais modernas, né? Então, são sistemas híbridos. E por que desses desenhos? Por que esses aparelhos foram desenhados dessa forma? Porque nós queremos proporcionar a melhor saúde possível. E o princípio, né? O oriental aprendeu isso como... Oriental não, o japonês aprendeu isso como Kaizen, né? A melhoria constante é você, hoje, fazer um pouco melhor do que você fez ontem e amanhã um pouco melhor do que você fez hoje. Então, esse princípio nos guia para fazer algo que seja cada vez melhor, cada vez mais adequado, cada vez evolua mais. E essa é a busca, né, que hoje nós temos que fazer, que é entender o que está sendo feito hoje e como fazer para melhorar para diante, né? Diante disso, então, vamos falar para vocês, né? Não existe cura. Não quero decepcionar você, não quero frustrar você, mas eu quero explicar para você. O que acontece é o seguinte: o que existe, na verdade, é um equilíbrio, uma homeostase, um equilíbrio do corpo. Então, o seu corpo, ele tem, por exemplo,
trilhões de micro-organismos, entre bactérias, vírus, e até mesmo fungos que fazem parte dele. Não se desespere, tá? Isso é natural, faz parte da sua natureza. Por exemplo, quando eu me formei, o que era ensinado era, olha, o nosso corpo, do lado de dentro, ele é estéril, não tem nenhum micro-organismo. E quando você se corta, pode entrar bichinho ali pelo aquele corte. Quando a sua gengiva sangra, pode entrar bactérias por ali. Então, na verdade, o que a gente sabe hoje é que esse corpo, ele está infectado 100% do tempo. Ele está infectado 100% do tempo. No entanto, é a condição geral desse organismo que faz com que haja essa homeostase, esse equilíbrio, e desta forma você acaba não tendo a manifestação dos problemas de saúde. Por exemplo, quando você tem um simples resfriado, ou até mesmo uma Covid, por que tem gente que teve Covid e outros que passaram pela Covid e ninguém nem soube que teve? Nossa, eu tive? Nossa, não sabia. Fez o teste lá, verificou que já estava imunizado, mas nem sabia que teve. Por que acontece isso? Porque aquele organismo está mais equilibrado do que outros. Vários estudos já comprovaram que os pacientes que tiveram a Covid eram os mesmos pacientes que sofriam, por exemplo, com gripe e resfriado. Então, o que nós temos que entender é o que acontece, por que o seu corpo está desequilibrado e como fazer para equilibrá-lo, né? Esta é a função do nosso trabalho. Vamos caminhar um pouquinho mais na explicação desse processo, né, de equilíbrio, de desequilíbrio, e vamos para o equilíbrio. Então, veja, o seu organismo, ele só vai manifestar sinais e sintomas quando houver um desequilíbrio. Caso contrário, ele vai conseguir funcionar no normal. Então, esta é a razão pela qual tem pessoas que nunca ficam gripadas e outras ficam gripadas a cada 2 meses. É porque está quebrado o sentido de equilíbrio dele. E aí nós temos que entrar e compreender e tratar. Então, quando a gente fala assim, olha, eu tive uma gripe muito forte, eu já estou curado. O meu entendimento de curado é assim, nunca mais eu vou ter gripe. Até mesmo, vamos lá, catapora, né? Que falava-se assim no passado, olha, você teve catapora naturalmente quando você era criança, então você não vai ter mais catapora. E aí depois o mesmo vírus que ficou alojado naquele organismo, depois se manifesta com o zoster. É o mesmo, tá? Então, esse entendimento de que o importante não é buscar uma suposta cura, como o meu mestre falava, quem faz cura é curandeiro, e sim buscar essa homeostase, esse equilíbrio geral do seu corpo, mudou a minha concepção de saúde e o meu entendimento do que era saúde. Fez com que eu percebesse que aquilo que eu entendia antes estava errado. E eu precisava aprimorar e melhorar o meu senso de entendimento, tá? Deixa eu aproveitar aqui para passar para vocês os telefones da Odontobalance, porque a partir do que eu vou falar agora, é bem provável que você queira saber mais, tenha mais dúvidas e também queira até mesmo agendar sua consulta de diagnóstico para investir na sua saúde. Esta é minha especialidade, ajudar você a investir na sua saúde, tá? Todo o nosso trabalho é baseado na boca. Nós desenvolvemos um sistema que se chama biorreprogramação bucal e esse sistema traz a homeostase para o seu corpo, o reequilíbrio para o seu corpo através de 3 bases principais. O equilíbrio da função respiratória, o equilíbrio da função bioquímica digestiva e esquelética postural. Basicamente, tudo no seu corpo parte disso. E todos esses 3 fatores são intimamente influenciados pela sua boca, tá? Um desequilíbrio na sua arcada dentária vai desequilibrar tudo isso. E o seu emocional, que é o 4º fator, tá? O emocional também tem a ver com a boca. Então, você pega um paciente que, por exemplo, teve cárie no primeiro molar, ou fraturou uma coroa do primeiro molar. Se ele fraturou e perdeu o dente, então ele está passando por questões e dificuldades financeiras importantes na vida dele. Agora, se ele fraturou, que era uma coroa velha,
quer dizer que ele está subindo de nível, ele está saindo de um nível onde ele estava desequilibrado e está indo para um nível melhor, porque daí ele vai, aí que entra a vibração do sujeito. Se ele tiver numa vibração muito boa, ele vai procurar um profissional, um dentista bom, que vai fazer um bom trabalho para ele. Mas se ele tiver com uma vibração ruim, ele vai cair na mão de um dentista que não é tão caprichoso e vai fazer para ele um trabalho ruim, que ele vai ter problema e pode vir a perder o dente. Entende o princípio? Então, tudo está interconectado, né? Tudo existe, tem uma ligação íntima entre uma coisa e outra, e é isso que eu estou aqui para contar para vocês. Então, vamos lá. Os telefones da Odonto Balance para você poder agendar sua consulta de diagnóstico ou tirar suas dúvidas. É o 94774-4220. Já cadastra aí no teu celular, deixa, porque aí no próximo programa, ou quando você for ver os nossos vídeos no YouTube, aí você já pega, no Instagram, por exemplo, você já pega e tem ele cadastrado e fala com a gente com facilidade, tá bom? Então vamos lá, 94774-4220. Vou repetir mais uma vez, ó. 94774-4220. Esse é o WhatsApp. E aí, para quem prefere os números fixos, temos também, que é o 3287-0433 ou 3287-7010, tá? Então, aí você entra em contato conosco e vamos ajudar você. Eu quero ter o prazer de ou responder suas dúvidas ou ajudar você a melhorar sua condição de saúde. A nossa carreira está beirando aí os seus 30 anos, né? Em termos de formação, né? Tudo já foi, mas só de programas de rádio aqui já está beirando os 30 anos, né? De trabalho nesse intuito de trazer para as pessoas uma melhor qualidade de vida. Eu tenho o privilégio de ter atendido e continuar atendendo centenas e milhares de pessoas em todo o Brasil, várias partes do Brasil, os pacientes vêm para cá, em várias partes do mundo, inclusive, também chegam aqui para o Brasil para serem tratados através desse método que se chama biorreprogramação bucal, né? Das tecnologias que nós desenvolvemos, que são sistemas Polis-Idar. Então, eu tenho esse privilégio de poder receber pacientes de todas as idades, em todas as nacionalidades, em vários pontos do mundo, no intuito de ajudá-las a melhorar a condição de vida e saúde delas. E como é que isso funciona? A grande descoberta foi entender que, na verdade, esse processo de cura ou não cura está relacionado a desequilíbrios, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo simples aqui. Se você tem deficiência de algumas vitaminas no seu corpo, então por isso que está bem na moda hoje a questão da suplementação. Se você tem deficiência de vitaminas, D, D3, zinco, vitamina C, você está mais propenso a ter quadros infecciosos, porque essas vitaminas fazem parte de um sistema que faz funcionar melhor o seu sistema imunológico. E o problema das vitaminas é que o seu corpo não é capaz de produzir vitaminas. Por isso que você tem que adquirir através da sua dieta ou da suplementação. Então veja, milhares de pessoas estão suplementando vitaminas e estão se sentindo melhor. E isso já é um grande passo. No entanto, nós temos que observar mais sinais e sintomas do corpo para entender se não existe um desequilíbrio sistêmico nesse organismo. Aonde entra a boca é que se a sua estrutura de arcada dentária não cresceu e não se desenvolveu como deveria, e uma boa forma de você saber disso é olhar para a sua língua. Se a sua língua tiver rachadurinhas no sentido, assim, de trás para frente, né? Você olha a língua e ela está de trás para frente, tem as rachadurinhas ali, então é um indício de que você tem uma arcada estreita. Se a sua língua tiver rachadurinhas que são mais laterais, assim, vem no sentido lateral, então é propenso, então o que o corpo está mostrando é que você tem uma falha de crescimento anteroposterior, sua arcada não cresceu para frente o que deveria. Então, esses indícios nos ajudam a saber se você está ou não com o corpo em equilíbrio. Quando nós recebemos um paciente, fazemos lá uma análise, nós já verificamos de pronto quais são as deficiências de crescimento, se é para frente, se é para o lado, se é em altura. E, na maioria das vezes, a gente já vê na questão da língua este problema também sendo demonstrado ali. O fato é que a língua, por sua vez, se ela não encontra dentro da boca o espaço que ela precisa, ela estreita a passagem do ar na garganta
e você passa a respirar menos do que deveria. Respirar menos do que deveria é péssimo para a sua saúde. Porque é através disso que você vai ter a base para funcionar o resto do seu corpo todo, né? Então você precisa disso para funcionar o seu corpo todo. E aí, com esse princípio, com esse processo de desequilíbrio, acontece as manifestações dos sinais e sintomas que são entendidos popularmente como doenças, tá? No nosso modo de ver, primeiro, não existe cura, porque não existe doença. Simples, tá? O que existe são disfunções do seu organismo. Vamos dizer, se você está com a sua arcada que não cresceu e não se desenvolveu, olha a história como é que ela acontece. Quando você é criança, aí aparece lá que você fica gripado, resfriado, aí de vez em quando toma um antibiótico, tem que tomar um antialérgico, e aí a sua amígdala começa a inflamar, a sua adenoide cresce, e aí você tem dificuldade respiratória, ronca. Esses dias eu atendi uma fofinha, uma mocinha de 4 anos, roncando bastante. O pai até trouxe um videozinho dela, roncando bastante. Então, é para ser assim? Não, claro que não. O que o corpo está fazendo? Manifestando sinais e sintomas. Ela está doente? Não. Ela está em disfunção, né? Ela está desequilibrada. O que aconteceu com a pequenininha? A boca não cresceu e não se desenvolveu. Então, vamos lá. Se os pais decidirem fazer o tratamento agora, com 4 aninhos, nós vamos estimular o crescimento dela, nós vamos conseguir o espaço que a língua precisa, e aí nós vamos, muito provavelmente, quase 100% de chance, de fazer com que ela não precise operar a adenoide e amígdalas. Mas vamos dizer que os pais escolham para um caminho diferente e decidam operar as amígdalas dela, retirar as adenoides e as amígdalas, limpar ali, deixar via. Ela vai respirar melhor, vai diminuir aquele ronco, ou pode eliminar aquele ronco, e passa um período de tempo bem. Mas com o passar dos anos, o problema volta. Às vezes, ainda na infância, já volta o quadro. Quantos casos eu já recebi de crianças que operaram e depois voltaram a roncar? Voltaram a ter, a adenoide pode voltar a crescer? A amígdala não volta. Mas volta a crescer a adenoide. E aí, cria uma obstrução de novo. Daí o nariz começa a entupir na região dos cornetos. Com o passar do tempo, desenvolve um desvio de septo. Ou começa a ter quadros de sinusite. Então, é um processo gradativo. Se não tratarmos da causa, veja bem, se não tratarmos da causa, nós vamos só adiar o problema. E quanto mais a gente adia, mais forte ele volta. Então, aí chega essa mesma mocinha, vamos imaginar ela daqui a 40 anos, ela vai estar roncando e sofrendo com apneias. E aí começa a deteriorar todo o organismo dela, as funções biológicas, porque ela está colocando menos oxigênio dentro do corpo do que o corpo precisa. E aí começa aquilo que vocês entenderam e que eu também aprendi no passado como sendo doença, começam as doenças, que na verdade são as manifestações de sinais e sintomas, que é nada mais, nada menos do que o seu corpo pedindo ajuda, tá? Então, quando você tem um problema, seja ele qual for, a partir de agora, comece a pensar desta forma. Se você está roncando, é o seu corpo avisando que ele precisa da sua ajuda. Na verdade, precisa da ajuda de um profissional. E aí você tem que descobrir, por exemplo, se o problema do ronco está sendo gerado por obstruções nasais ou na via respiratória, ou se esses problemas de obstruções nasais e de via respiratória foram causados pela sua boca. Na minha experiência, nesses anos todos, trabalhando com milhares de casos, 80%, 90% das situações são geradas por falha de crescimento da estrutura da arcada, que não foram tratados na infância e que aí, quando chega a idade adulta, se manifesta de outra forma. Essa paciente poderia, por exemplo, manifestar cefaleias, dores de cabeça, migrânia? Poderia. Por quê? No nosso entendimento, isso também são sinais e sintomas do organismo, dizendo que o ar não está chegando na quantidade adequada para os neurônios. Então, nós podemos buscar várias frentes.
esse quadro pode estar relacionado com o emocional? Sem dúvida. Então veja, mas vamos dizer que você tem um excelente terapeuta, fez um curso super bacana que viu, refletiu vários aspectos e você conseguiu, fez constelação, limpou tudo, resolveu o problema emocional da sua base ancestral, de tudo mais. E aí você já sente uma pequena melhora, você já sente uma diferença. Mas depois de um tempo volta um pouquinho, começa a vir de novo, vai e vem. Por que que isso acontece? Porque aquele quadro emocional construiu o seu físico. O seu físico hoje, o físico do seu filho, o formato do corpo dele, da boca, é o resultado do conjunto de emoções que ele viveu e das sensações e percepções que ele tem do ambiente. Então, se aquilo já está no físico, já deformou o físico, não tem nada que você possa fazer em paralelo que vai solucionar. Sabe por quê? Porque você não está lidando com a causa. Vamos lá, vamos pegar um pouco da história da constelação que eu gosto. Então, descobriu que era um problema lá atrás com seu avô, bisavô, materno ou paterno, ou coisa parecida, limpou. Mas você é adulto hoje. E aí, aquele problema já está no seu físico, já está na sua boca. Que tá, a boca é um registro do tempo. E aí agora, você limpou aquilo. Mas se você não cuidar da sua boca, você não resolveu o quadro. Você fica com um gatilho buscando para trás de novo. Entende? Olha que bacana que é isso tudo, né? Como eu disse, tudo está interligado, né? Interrelacionado. Então, os caminhos que nós criamos para fazer com que isso funcione direito a boca não cresceu? Ok, dá para fazer ela crescer, corrigir de novo? Dá. Se dá, vamos fazer. Olha, eu tenho 30 anos, 40 anos, não dá mais para fazer crescer a estrutura de base óssea. Dá para melhorar? Dá. Então vamos melhorar o que dá para melhorar. E o que não dá para ser corrigido? O que a gente vai fazer? Vamos compensar e suplementar, tá? Através da compensação e suplementação. Quais sistemas que a gente usa? Sistemas que nós criamos. Em 94 nós criamos o Dara. Depois a versão Clear Balance Dara. Corrige os dentes ao mesmo tempo que trata a saúde. Em 2004 criamos o Polis. E em 2014 o Clear Balance Polis. E aí são processos que nós vamos criando para ajudar as pessoas a ter melhor qualidade de vida e, mais importante do que isso, tratar as causas. Mas não persiga aquela coisa de cura. Eu quero me curar, eu quero me curar. Não, eu quero me equilibrar. Eu quero ser equilibrado, eu quero estar equilibrado. E você não tem sinusite, você está com sinusite. Você não tem ronco, você está com ronco. Você não tem apneia, você está com apneia. Você está. Não é uma sentença. Eu estou com hérnia de disco. Aí tudo bem, eu estou. Mas eu tenho hérnia de disco? Não. É momentâneo, tá bom? Gente, estamos chegando no finalzinho do programa. Acompanhe a gente nas mídias sociais que a gente vai contando mais para vocês. Entre em contato conosco para agendar sua consulta de diagnóstico no 94774-4220, tá bom? Grande abraço para todos vocês, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Grande abraço a todos, tchau, tchau!